Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Quase 2,5 milhões de pessoas em Minas podem perder o título de eleitor porque não regularizaram o documento. Sobre o assunto, a gente vai conversar agora com a juíza auxiliar da Corregedoria do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, Cristiana Ribeiro. Doutora Cristiana, bom dia, bem-vinda ao Café com Política, prazer falar com a senhora. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, ouvintes. Bom dia. O prazer é todo meu. Bom, doutora Cristiana, para a gente começar o bate-papo aqui, esse número, confesso para a senhora que quando estava conversando com a turma de assessoria do TRE me assustou, quase 2,5 milhões de pessoas. O que essas pessoas deixaram de fazer para não regularizar o documento e que chegaram a esse ponto? Rodrigo, o número de eleitores que estão com os títulos cancelados também se revelou uma preocupação para o tribunal, por isso que a gente está com essa campanha de regularização. E ele tem o título seu cancelado quando você deixa de comparecer a uma revisão do eleitorado, que é realizada no município do domicílio eleitoral, ou então quando o cidadão ele deixa de comparecer às urnas por até 3 eleições seguidas e não justifica a sua ausência. E a gente tem que lembrar que cada turno de votação é considerado uma eleição. Nessas situações, então, o título tem que ser cancelado. Agora, doutora, no momento em que a gente fala tanto, do interesse que aumenta cada vez mais da população pela política, a gente tem aí esse número que, como a senhora disse, assusta tanto o TRE quanto o Rodrigo falou, assusta também para quem recebe essas informações. Como que a senhora explicaria toda essa diferença entre essa intenção de saber mais sobre a política, mas ao mesmo tempo um aumento tão significativo nesses títulos que não estão regularizados? Ô Thalita, o meu sentimento é de que a gente se envolve tanto na busca da política para fazer uma boa escolha do nome, das pessoas que nós vamos votar no dia das eleições, que o brasileiro acaba se esquecendo que ele também tem que olhar se a documentação dele está toda em dia, A gente tem que sempre estar lembrando que é bom estar conferindo se os nossos documentos estão certinhos. Então, eu acho que é mais uma coisa cultural. O envolvimento é tão grande nas discussões do dia a dia, na busca dos melhores nomes, que a gente acaba se esquecendo de verificar se estamos aptos a realizar a votação. Pois é. Doutora, como é que o eleitor que está nos ouvindo agora, ele pode fazer para regularizar esses quase 2,5 milhões, o número exato 2.445.000 eleitores? O que é que essas pessoas precisam fazer e ainda há tempo para que elas corrijam essa situação? Rodrigo, atualmente está muito simples a gente poder fazer essa regularização. Primeiro, basta o eleitor acessar o site do TRE Minas, o www.tre-mg.jus.br, clicar em eleitor eleições e escolher a opção situação eleitoral. Aí ele vai poder fazer a consulta pelo nome ou pelo número do título ou até pelo número do CPF e ele vai descobrir então se ele está com o título cancelado ou não. Também pode ser feita a consulta através do telefone 148 ou de uma ligação para o 31 21 16 3600. E aquele eleitor que detectar, então, que ele está com o título cancelado, basta que ele pague a multa correspondente aos seus débitos e isso você gera na hora o boleto, já faz o pagamento tudo online, de forma muito simples, até mesmo utilizando o Pix, e aí depois ele já entra no nosso Título Net, que está lá também na página, para solicitar essa regularização do cadastro dele. É muito simples e todos os eleitores têm prazo até o dia 4 de maio de 2022 para buscar essa regularização. Doutora, quando a biometria começou a ser exigida, o TRE colocou no estado alguns ônibus que chamava ali, de TRE móvel, para que as pessoas pudessem ter mais facilidade nessa adesão a esse serviço. Agora também uma expectativa, algum plano do TRE ou pela pandemia isso vai ser feito exclusivamente de forma online? Na verdade, Thalita, a biometria a gente ainda não está fazendo a coleta, a gente está conseguindo fazer a regularização da inscrição eleitoral do cidadão, mas a biometria, em virtude da pandemia, ela realmente está suspensa em todo o Brasil. Mas tão logo
o TSE libere, né, com a melhoria dos índices de transmissão, com o avanço da vacinação no país, nós aguardamos o TSE liberar, então, esse acesso para o atendimento presencial, para que a gente possa, então, convocar o eleitor para fazer essa coleta biométrica. E, com certeza, nós estamos estudando as melhores formas de facilitar o comparecimento do eleitor e para fazer essa coleta. Para a gente prestar um serviço para o nosso ouvinte, doutora Cristiana, para aquela pessoa que não regularizar o título, aquela pessoa que está com o seu título cancelado neste momento e está dentro desse contingente, não procurou o TRE, essa pessoa pode passar por uma série de dificuldades na vida prática, né? Fala um pouquinho pra gente de quais são as dificuldades que essas pessoas podem enfrentar. Aquelas pessoas que estão com o título cancelado, elas têm algumas restrições. Então, a primeira delas é que ele não vai conseguir votar o ano que vem. Depois, se ele for aprovado, ele não consegue tomar posse em algum concurso público. Ele também não vai conseguir retirar o passaporte. Vai ficar impedido de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial. Ele também não vai conseguir obter empréstimo em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo e também vai ficar com a participação em concorrências públicas vetada. Você vê que são restrições graves no exercício aí do dia a dia. Doutora Cristiana, a senhora falava agora há pouco com a gente sobre essa questão da biometria no estado, que vocês foram obrigados a parar a coleta da biometria em função da pandemia, né? E eu pergunto para a senhora, aquelas pessoas que de repente não regularizaram a sua biometria antes da pandemia, essas pessoas tiveram os títulos cancelados também? Houve esse tipo de situação? Aconteceu sim. A biometria, ela hoje está presente nos 853 municípios mineiros, mas em 259 municípios ela é considerada obrigatória. Então, nesses municípios, aquele eleitor que não compareceu ao nosso chamamento do revisado do eleitorado para que fosse feita a coleta de dados biométricos dele, então, nesses casos, os títulos deles foram cancelados. E se ele me perguntar, esse cidadão ele pode hoje regularizar a inscrição eleitoral dele? Pode. Ele vai fazer essa regularização da inscrição dele pela internet, né? Através do título NET. E então, posteriormente, quando o atendimento presencial for retomado e a gente conseguir, então, fazer essa coleta biométrica, esse eleitor vai ser convocado apenas para o recolhimento dos dados biométricos dele. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Doutora Cristiana, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong comigo e com a Thalita aqui, combinado? Perfeito, vamos lá. Para começar então, a importância da regularização de títulos de eleitor. É essencial para a legitimidade do pleito do ano que vem. O maior desafio da regularização em Minas. Chegar ao eleitor esse convite do TRE para que eles compareçam ao tribunal na busca da regularização. Voto biométrico só depois da pandemia? Sim. Nós ainda estamos aguardando o retorno. Desafio de promover as eleições em meio a um processo de pandemia. Convencimento das partes da segurança do comparecimento no dia das eleições às urnas. O eleitor em Minas. O eleitor em Minas, ele é muito participativo. Só está faltando regularizar o título aí desses que estão com eles cancelados. E a Justiça Eleitoral no Brasil? A Justiça Eleitoral no Brasil. A Justiça Eleitoral trabalha muito bem, é muito séria e está com um grande desafio das eleições de 2022, para convencer a população não só de comparecerem às urnas, mas também de toda a segurança do sistema eleitoral brasileiro.
Juiz auxiliar da Corregedoria do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Cristiana Ribeiro, conversando com a gente sobre a regularização dos títulos de eleitor aqui no estado. Gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença aqui no Café com Política e desejar, sobretudo, que as pessoas se conscientizem e entendam, doutora Cristiana, que a participação delas é fundamental para a consolidação da democracia. Que vocês tenham sucesso nessa busca aí do eleitorado. Muito obrigado pela entrevista. Rodrigo, Thalita, eu que agradeço a abertura desse espaço, porque essa comunicação que vocês fazem é essencial para que a gente consiga levar a nossa notícia a todos os eleitores mineiros. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Foi um prazer. Ótimo dia para a senhora também, doutora. Obrigada pela entrevista.